Paz do Senhor, meus prezados irmãos, estaremos estudando hoje a lição 3, da nossa revista da EBD, da Escola Dominical, a edição especial. A lição 3 fala sobre o despertamento, renova o altar. O texto áureo diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. A verdade prática diz assim: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Nós iremos meditar sobre o que caracteriza o verdadeiro despertamento, a necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus para estar mais perto de Deus, Isso é um fato. Quando nós nos colocamos diante do Senhor com o nosso altar, reedificado, com o nosso altar reparado, nós chegamos mais próximo de Deus. O primeiro tópico é sobre o despertamento que conduz o homem ao altar. Ou seja, o despertamento conduz o homem ao altar. O primeiro subtópico: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporcionava. Propósito este que traziam no coração, ao retornarem do cativeiro, eles precisavam ser firmes e estavam rodeados de inimigos, Aí a Bíblia vai nos dizer o seguinte: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra, conforme está escrito em Esdras, capítulo 3, versículo 3. Porque o povo de Deus temia os povos pagãos, porque eles tinham, uma certa rixa com Israel, e o rei lhes havia concedido esse benefício, de estar retornando à sua terra e reedificando o templo. Por isso o povo sentia necessidade de acessar a Deus através do altar. Ou seja, este será holocausto contínuo, Continua, aí voltando aqui para a parte B, perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. Ou seja, através do altar, Deus estaria falando com o seu povo, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 29, versículo 43. E os judeus, eles almejavam essas bênçãos através do quê? Do altar. Eles iam ao altar e pediam ao Senhor graça, misericórdia, proteção, e a prosperidade da nação. Amém? O segundo subtópico, todos os departamentos genuínos começam com a restauração do altar. Ou seja, tudo começa com restauração do altar. É colocando a sua vida em ordem diante da presença de Deus. Na Bíblia nós temos exemplos disto, No tempo de Elias, nos dias do rei Acabe, todo mundo sabe que o rei Acabe foi um rei idólatra que saiu da presença do Senhor. Ele teve um confronto com os profetas de Baal. E a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar quebrado, conforme está em 1 Reis, capítulo 18, versículos do 16 ao 40. Ele especifica essa situação. Após restaurar o altar, ele sacrificou ao Senhor ali e orou a Deus. Sabe qual foi a resposta? O fogo desceu, consumiu o holocausto,
E o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ou seja, o despertamento veio através do conserto do altar, né? Onde o profeta foi o vaso usado para esse intuito. Também quando o rei Ezequias assumiu o trono de Judá, no primeiro ano do seu reinado, ele abre as portas da casa do Senhor, separando-as, conforme em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Mandou purificar o templo, tirando a imundície, purificando o altar do holocausto, que tinha sido substituído pelo rei anterior, Acás. E esse altar que ele colocou no lugar foi um copiado de Damasco, conforme está em 2 Reis, no capítulo 16, versículos do 10 ao 12. Logo depois que foi purificado, depois que foi feito a limpeza, tirado tudo aquilo que não prestava, os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, iniciando novo cântico na casa de Deus, conforme está em 2 Crônica, capítulo 29, versículo 27 e 28. O despertamento levou à separação do altar, ou seja, o altar foi separado, foi retirado daquela situação para realmente servir a Deus, foi separado para o serviço e o propósito de louvor e engrandecimento a Deus, né? Também quando os judeus voltavam do cativeiro, eles construíram o altar sobre suas antigas bases, conforme manda a lei. Lá em Esdras, no capítulo 3, versículo 3, especifica isso. O que isso quer dizer? A base do altar é Cristo, né? Ele é a pedra angular. Então a nossa base, a base do nosso altar tem que ser Cristo, né? E quem vai nos sustentar nesse processo de reestruturação do nosso altar é o Espírito Santo de Deus, né? E aí, eles sacrificaram holocaustos ao Senhor, alegraram-se, pois podiam apresentar, né, o seu sacrifício, o seu culto a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus recomeçou, ou seja, uma festa importante para os judeus, eles podiam comemorá-la, né? Porque era uma festa importante, era uma festa que lhes trazia à memória tudo aquilo que Deus proporcionava na vida de Israel, né? Falando da nação como um todo, e na nação como um todo, né? E em Esdras, capítulo 3, no versículo 4 e 5, fala sobre isso. O segundo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Não devemos nunca nos esquecer. Se nós queremos ter comunhão com Deus, o alvo é Cristo. Quem nos guia é Cristo. Não adianta a gente querer inventar coisas. O alvo é Cristo. Quem nos guia é Cristo, através do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No Novo Testamento, o sacrifício de Jesus é o grande acontecimento. O altar apontava profeticamente, né, para o que ia ocorrer. Paulo, ele diz à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Ainda, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Conforme diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Todas as coisas subsistem por ele, ou seja, todas as coisas que existem é por Jesus. É para a glória dele, é para a honra do nome dele, né? Em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, fala disso.
para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, em tudo ele é o primeiro, é o primogênito, é o escolhido de Deus. Ele é o primeiro em tudo, o único e verdadeiro Deus, Cristo Jesus. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Para vós, os que credes, é preciosa. Parte B. A pedra principal de esquina. Conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Nós já explicamos isso aqui. Por que pedra de esquina? Quando se fala de pedra de esquina, está se falando na Bíblia do alicerce de uma obra. E nós sabemos que o nosso alicerce é Cristo. Por isso ele é a pedra que muitos rejeitaram, mas a pedra de esquina preciosa para nós, seus servos. Conforme está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Tudo porque Jesus, pela sua morte expiatória, é a redenção para todo o mundo. Ou seja, o mundo só pode ser redimido através dele, através do reconhecimento do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, onde Jesus tomou o meu e o seu lugar, para que os nossos pecados fossem pagos, um preço alto, preço de sangue. Em Efésios, capítulo 1, versículo 7, e também no capítulo 2, versículos 13 ao 16, fala sobre isso. Romanos capítulo 3, versículos 23 a 25, fala sobre isso. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, fala sobre isso, Primeiro subtópico do segundo tópico. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, ele planejou toda essa obra redentora com o sacrifício do seu Filho, conforme está escrito em Efésios, capítulo 3, versículos do 6 ao 9. Na consumação dos séculos, enviou seu Filho. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E também no mais conhecido de todos nós, que é João, capítulo 3, versículo 16. Participou diretamente do drama no Gólgota, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, fala sobre isso, Nós vamos ver ali quando Jesus começa a sofrer na cruz, Chega uma hora que Deus começa a sentir aquilo. Por quê? Porque ele estava visualizando. Ele sabia que o filho dele não tinha nenhuma culpa, mas ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo e precisava ser morto para que fosse aspergido o sangue sobre o meu e o teu pecado e ele fosse, esquecido definitivamente. No passado, cada cordeiro que morria, ele encobria o pecado. Quando Cristo morreu, ele apagou esses pecados definitivamente àqueles que realmente o servir em espírito e em verdade. Cristo, o Filho, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Efésios 5, capítulo 5, versículo 2 fala sobre isso. E Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Levando nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, fala sobre isso. Padeceu para nos levar a Deus. Ou seja, é Ele quem nos leva a Deus. É Ele quem nos dá direito de ter comunhão com Deus, Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O Espírito Santo,
ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra até chegar à cruz. E não foram poucos. Em todos esses momentos, o Espírito Santo estava junto com Jesus, né? Assim como Ele é conosco todos os dias, nos auxiliando, nos suportando diante das nossas aflições, né? Pelo Espírito Eterno, Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, conforme está em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Segundo subtópico, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta realidade. Depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições, conforme está em Hebreus capítulo 10, versículo 32, né? O Espírito, ele revela, ou seja, ele mostra, né? Conforme Efésios capítulo 1, versículo 17 diz: ilumina os olhos do nosso entendimento para entendermos a grandeza do seu poder sobre nós, para entendermos, né, manifesto em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, conforme Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Ele revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 16 e 17. O Espírito ensina, né? Ele também nos ensina, ele revela e ele também ensina profundidades da ofensa da cruz, ou seja, como foi ofensivo para Cristo estar naquela cruz, como foi ofensivo para Cristo passar por tudo que ele passou por amor a nós, né? Ele se entregou por amor a nós. E no caminho de Emaús, Jesus justamente explicava aos seus discípulos o que as Escrituras diziam sobre sua morte, e o coração deles ardiam, conforme está escrito em Lucas, capítulo 24, versículos 32 a 45, aonde os discípulos só foram perceber que era Jesus quando chamaram-no para pousar com eles, e Jesus foi partir o pão para que eles se alimentassem antes de dormir. Nesse momento, eles descobriram que tratava-se de Jesus e perguntou um ao outro: por acaso teu coração não ardia quando ele falava conosco? Ou seja, bem que eu percebi que era um homem diferente, né? Apesar de tanto tempo com Jesus, eles não o reconheceram. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, o infinito alcance do brado. Quando fala infinito é porque não tem fim, é algo que alcança os confins da terra. E o brado era este: está consumado. Conforme está em João capítulo 19, versículo 30. Sendo confirmado por Deus Pai, fazendo rasgar o véu do templo, né? O véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, quebrando aquela parede que existia entre o homem e Deus. A partir daquele momento, o único mediador entre o homem e Deus era Jesus. Ou seja, chega de alguns rituais que não estavam levando o homem a Deus, e sim o homem a ser ritualístico, né? A cumprir um ritual ali todas as vezes, mas agora não, agora Jesus é quem vai nos representar a Deus, e nós temos que saber como nos colocar diante de Jesus para que haja essa comunhão.
Lá em Mateus 27, capítulo 27, versículo 51, fala sobre o véu, né? Sobre esse episódio, mostrando ao mundo um novo e vivo caminho, possível pelo véu, ou seja, pela carne de Jesus. Através de Jesus foi que nós tivemos condições de ter comunhão com Deus, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Através desta vitória, os principados e potestades satânicos foram vencidos e Jesus triunfou sobre eles na cruz, conforme está em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, né? Nele temos a vitória. Em Cristo somos mais que vencedores, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 fala sobre isso, e também em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Pela fé em Jesus vencemos o mundo, né? Cristo disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis." Quando ele diz "vós também vencereis", não é porque nós temos força própria, mas é porque Jesus está em nós. E através de Jesus, com o Espírito Santo em nossa vida, nós temos a força para podermos vencer qualquer coisa, qualquer barreira, né? Em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5, fala disso. E a justiça de Cristo é oferecida de graça aos que creem nele. Ou seja, se você crê em Jesus, a justiça dele é sobre a tua vida, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, fala sobre isso. Também em Isaías, capítulo 53, versículo 11, e em Atos, no capítulo 13, versículo 39. O Espírito penetra, né? Todas as coisas. Ou seja, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, fala sobre isso. A luz da glória de Cristo revelada na cruz, tudo manifesta. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 13. Ou seja, quando se coloca algo na luz, ele aparece, né? Então, quando Cristo nos traz para a luz, aquilo que nós fazíamos de errado, que se manifesta na nossa vida, é deixado para trás devido ao nosso arrependimento, né? E a partir de agora, nós vemos com clareza tudo aquilo que Deus tem para nós, seja aqui na nossa vida terrena ou lá na glória, onde é o mais importante, onde é o mais interessante nós focarmos, né? E estarmos sempre pensando no céu, porque a terra, ela tem prazo de validade e a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser eterna. Amém? O Espírito de Deus, né? Como nós dissemos, ele penetra. Ele também ilumina a nossa consciência, como ocorreu com o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 6, versículo do 5 ao 7. Em que sentido? Ele nos mostra o peso do nosso pecado e somos despertados a nos arrependermos por ação do Espírito Santo, né? E aí, quando nos arrependemos, nós recebemos a Cristo, como Zaqueu, né? A palavra diz que Zaqueu, quando Jesus falou: Zaqueu, desce, me convém pousar em tua casa, Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu gostoso, quer dizer, recebeu com alegria, com amor, né? Com felicidade. E é isso que Cristo tem para nós, né? Recebê-lo com alegria. O terceiro tópico: cuidado com as imitações. O Espírito Santo de Deus não é brinquedo. O Espírito Santo de Deus é algo muito maravilhoso, mas cuidado como você age diante dele. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm condições mencionadas aqui, né, nessa lição. Eu concordo, nós concordamos nisso, o autor também concorda.
No tempo dos apóstolos já tinham movimentos que tinham aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, né? Mas não tinha valor, porque era só para satisfazer a carne. Não era nada feito sob a direção do Espírito Santo. Era simplesmente coisas para emocionar, ou seja, satisfação carnal. Em Colossenses capítulo 2, versículo 23, fala sobre isso. Nos nossos dias também aparecem esses movimentos, onde pessoas imitam o despertamento genuíno, né? Empregando técnica de dominação psicológica, avivalista, especialista com técnicas, né, que dominam o auditório e levam o público a rir, chorar, pular, bater palma, imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando até a falar língua estranha, né? Porém, experiências sem o poder de Deus e sem reverência, ou seja, não tem valor algum. Uma das nossas igrejas, isso aqui é relato do nosso autor, se viu obrigada a orientar os irmãos de um movimento que em suas reuniões ou shows com cantores gospels, né, ou evangélicos, dominavam com aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se sensualizando, e os hinos, né, os louvores sendo entoados. Mas cuidado, tá? A glória de Deus não flui nessas imitações e ele se afasta dessas coisas. Isso não agrada a Deus. Isso não traz avivamento para a igreja. Isso não traz despertamento. Isso não emana a glória de Deus dentro da casa dele e não enche o coração daquele que foi buscar o poder de Deus. Todo movimento deve ser direcionado pelo Espírito Santo, senão não prospera. Movimenta-se, mas não prospera, né? Igual uma tartaruga caída, né, com o casco virado para baixo. As pernas mexem, mas ela não sai do lugar. Ou seja, não prospera. Então, que o Espírito Santo esteja na direção de tudo aquilo que nós formos fazer e do nosso culto a Deus. E veremos cumprir a palavra que diz: vão indo de força em força, conforme está escrito em Salmos, capítulo 84, verso 7. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Fiquemos firmes, arraigados em Cristo e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus em Cristo Jesus vos abençoe abundantemente. Fiquemos todos na paz do Senhor Jesus.